Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Semear no programa EBC e Foco. Que satisfação estar aqui mais uma vez para juntos, eu e o pastor Marcílio, comentarmos a lição de número 6, que tem por título A Consciência, o Tribunal Interior. É uma satisfação ter você aqui comigo, também ter aqui o pastor Marcílio. Pastor Marcílio, muito obrigado. Senhor, evangelista Tiago, nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade, né, de estudarmos um assunto maravilhoso, dando continuidade, né, ao corpo, alma e espírito, em forma de restauração integral, né, do ser humano para chegar a uma estatura perfeita, completa em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Se você ainda não é inscrito, meu irmão, se inscreva, amém? Aciona o sininho aí para ser notificados. Eu tenho certeza que você gosta, ama esse podcast. Então, compartilha também para os grupos. Nos ajuda aí para a gente chegar a mais pessoas. Curte, deixa o teu comentário, que é um prazer a gente ler. Amém? E toda semana a gente estará aqui comentando uma lição da Escola Bíblica Cristã. Vamos para o textuário, pastor Marcílio. O nosso textuário encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática nos ensina, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. E agora, vamos para o conteúdo da nossa lição. Como de costume, antes de começarmos o primeiro ponto da nossa lição, sempre a gente fala da palavra-chave. Pastor Marcílio, a palavra-chave de hoje é consciência. Pois bem, uma palavra de suma importância para entender os atributos, né, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. A consciência é um tribunal que julga nossas condutas, né, aprovando-as ou reprovando-as. Então, a consciência é a capacidade, evangelista Tiago, de perceber a realidade, o que é certo ou o que é errado. E essa percepção da realidade, ela ocorre por meio de todos nós, seres humanos, ter um computadorzinho e processar e entender as informações do sistema do mundo como um todo. Nós vamos observar durante todo este comentário que essa observação das informações que nós precisamos entender é tanto interior como exterior. Então, a consciência, resumindo, é a capacidade de processar pensamentos, sentimentos, que são as emoções que estudamos na semana passada, e todas as sensações. Então, já introduzindo, né, aqui a lição, a gente já começando aqui, a consciência é o eco moral, né, pastor Marcílio, da voz de Deus dentro do homem. Isso. Ela é o tribunal invisível que habita dentro de nós, no nosso interior. Cada ser humano é dotado de uma consciência. Desde o nascimento, né? Desde o nascimento. Como nós falamos, estávamos aqui antes e estávamos comentando isso aí. Então é onde os pensamentos, as intenções e ações são julgados. Então a consciência é o juiz do coração, mas a palavra é a lei pela qual o juiz deve julgar. Tanto é, evangelista Tiago, fidedigno o que você acabou de falar, que Paulo, escrevendo aos Romanos, aqui na nossa leitura bíblica em classe, ele fala sobre a impertinência dos judeus, a justiça de Deus. Ou seja, essa leitura bíblica está falando sobre o julgamento justo de Deus para os judeus, né? Falando do versículo 12 ao versículo 16, para que eles pudessem se atentar, né, para a lei em relação ao erro, em relação também à justiça deles, para que se aproxime diante de Deus. Como nós observamos aqui, no versículo 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem
naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são leis. Então, nós observamos que a lei é fundamental para termos essa justiça, o julgamento de Deus para os judeus. Então, é por isso que Paulo, né, através do julgamento de Deus, está ali mostrando como é que Deus tomou a sua justiça em julgamento para com os israelitas. Amém. Agora a gente já vai entrar no primeiro ponto da nossa lição. Antes e depois da queda, vamos falar sobre a primeira manifestação, o direito natural e escrita num coração. Então, a primeira manifestação da consciência. A palavra conhecer aqui, em Gênesis 3 e 7, implica tomada de consciência moral. E é bom a gente já frisar aqui que antes da queda, o homem possuía consciência inocente. O homem era inocente, né? Mas uma consciência inocente que não o acusava. Quando eu digo inocente é porque a consciência do homem ele não acusava ele, era sem acusação. Após o pecado surge a consciência acusadora, pastor Marcílio. Então, marcada por quê? Pela vergonha e também pelo medo. Os primeiros frutos da separação, né, espiritual é a consciência que nos acusa. Quando a gente vai fazer algo errado, a nossa consciência diz: ei, isso que tu está fazendo é errado. Por que vai fazer isso, se é errado? Então, sempre a consciência ela vai nos acusar quando a gente faz algo que é errado. E Deus deu essa capacidade justamente ao homem, né, para discernir entre o que é certo e o que é errado. Então, essa atitude ela é manifesta de acordo com o ensinamento recebido. Aqui o comentador ele diz que Deus estabeleceu uma lei específica ao homem. Então a mulher já tinha sido criada também aqui. Então essa lei específica era uma proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, se Deus estabeleceu ali no Jardim do Éden, né, na região que nós conhecemos como o jardim vegetal, que Deus estabeleceu na região do Iraque, do atual Iraque, né? Deus estabeleceu uma árvore que, se o homem desobedecesse, né, ele ali, ele tinha o seu castigo, porque a árvore era do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Aí a pergunta é, por que Deus estabeleceu esta árvore, né, ali no jardim? Para ver até onde colocar limites no homem, para o homem obedecê-lo em todas as circunstâncias. O livre-arbítrio, né, pastor? Justamente. Porém, o que é que nós observamos? Que o homem não deu ouvido à voz de Deus. A consciência, a gente pode aqui dizer que a consciência não é um problema. O problema é o pecado que a distorce. O pecado sempre vai querer distorcer a consciência que a gente tem do que é certo e do que é errado. A gente observa que Adão tentou o quê? Se esconder, né? Adão tentou se esconder, mas ninguém pode fugir da voz interior. Ele reconheceu que errou, né? É. Então a consciência dele trabalhou dizendo que ele errou. Ele já tinha pecado, então a consciência já acusou. O que você fez, acabou de fazer, foi um grande erro da sua vida. Então, toda vez que o cristão tenta justificar o pecado em vez de confessá-lo, sempre vai viver esse drama que Adão viveu, né, lá no Éden. O primeiro passo para a nossa consciência, para ela limpar a nossa consciência, é a transparência diante de Deus. A gente precisa colocar para fora e mostrar a Deus que a gente fez errado, mas temos a pura consciência do que a gente fez, que não foi certo, e pedir perdão pelaquilo que a gente fez. Reconhecer o erro. Glória a Deus. A lição está muito boa. Vamos agora para o direito natural. Pastor Marcílio. Aqui o comentador, pastor Silas Queiroz, em seu livro também, coloca que todo ser humano, como nós já comentamos no início, ele nasce com esse conteúdo normativo fundamental na alma. Então a alma, que nós já vimos estudando aí, o corpo vai colocar a alma em contato com o mundo. Através de quê? Dos seus sentidos básicos que nós já aprendemos. Paladar, visão, tato, olfato e audição. Então, através deste contato, né, que o corpo coloca a alma, né, com o mundo, a alma vai desenvolver seus próprios sentidos também.
Porque a alma, ela tem a autoconsciência, olha aí, a autoconsciência, a imaginação, a memória, a percepção e a afeição. Nós estudamos e vamos continuar estudando, porque aqui nós estamos na dimensão, na segunda dimensão, que é a alma. Então, se a alma tem esses atributos aí, como nós estudamos na semana passada, né? As emoções, a razão, como também a personalidade, a vontade, ela vai construir, né? A vontade, os sentimentos, esses intelectos, a personalidade, no nosso direito aqui, normativo, onde que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Por isso que lá em Gênesis, isso aqui é visto pela primeira vez na atitude de Caim, né? Que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. E assim Caim, ele experimentou uma trágica consequência da atitude, né, que a alma dele, amargurada, realizou. A gente vê aqui também, pastor Marcílio, em Romanos 2, né, tá aqui na leitura bíblica em classe, versículo 14, Paulo afirma que até os gentios, né, tem a obra da lei escrita no coração. Então veja, a consciência é a expressão desse direito natural que é universal, é um direito universal, que transcende cultura e religião, como o senhor falou. Por isso que Caim sabia que matar era errado. E Deus avisou a ele. Deus deixou ele bem esclarecido que o mal está rondando a tua porta. Não tinha, pastor Marcílio, o mandamento escrito ainda. Mas não matarás. Mas já estava o quê? Dentro dele. Já fazia parte. E o mais importante, né? Ouvindo a voz de Deus. Bradar, falar com ele. E ele tomou o caminho do erro. Então, a gente pode assim dizer que a consciência é o elo perdido entre a lei moral de Deus e a alma humana, né? Mesmo o ateu carrega o vestígio da imagem divina, mesmo o ateu. Então, um senso, né, do que é certo e do que é errado não depende de religião, mas sim depende da sua consciência, porque ela vai lhe dizer se você está certo ou se você está errado. Quando a consciência ela acusa, não adianta tentar esconder aquilo que você ou está planejando para realizar ou já ter realizado. Glória a Deus. Escrita no coração. Romanos, vamos dar uma pincelada aqui, a gente já falou muita coisa, né, pastor Marcílio, do primeiro ponto, mas aqui a gente vê que em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16, Paulo descreve a consciência como testemunha, uma palavra usada no contexto jurídico, né? A gente vê aí, sempre é usada, né, pelos juízes, né, termo jurídico, testemunhas. Ela é uma testemunha interna que vive dentro da gente, que confirma ou condena as ações humanas, né, diante de você mesmo, e também a gente vai ver que no tribunal de Cristo, né, pastor Marcílio, ela também vai falar diante de Deus. Hoje ela fala diante da gente, ela fala com a gente. Ela diz, né, uma testemunha de que a gente está fazendo o certo ou errado, mas a nossa consciência também, ela vai falar diante de Deus. Aqui também, evangelista Tiago, nós observamos, né, que houve ampla regulação da vida civil, né, direito, né, de propriedade, direito de família, por exemplo, né, e o estabelecimento de leis cerimoniais. Então, antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, né, outras sociedades antigas tinham seus regramentos, suas regras, né? Os principais eram alguns códigos mesopotâmicos, entre eles aqui o de Hammurabi. Então, quando a gente tem esse testemunho, né, dentro do nosso coração, nós temos percepção de ver e entender o que é certo e o que é errado. Esse código de Hammurabi são um conjunto de leis, 282 leis, como um conjunto, né, que foram escritas da antiga Babilônia, criado pelo rei Hammurabi, né, no 1750
50 antes de Cristo, baseado na lei de Talião. Ou seja, a lei de Talião, ela determinava o seguinte: olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Então, a lei aí, ela era cega. Se você cometesse algum erro, você teria que pagar na mesma moeda. Então, essas punições que o Código de Hammurabi determinava, né, variavam de acordo com a classe social. Então, é isso que nós vamos entender, que nós precisamos manter nossa consciência pura, nossa consciência renovada e nossa consciência iluminada. Então, como é que eu mantenho a minha consciência renovada, iluminada e pura? Através do estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. Bíblia, né, como fonte de regra de fé e prática, ela nos molda, ela trabalha as nossas vidas. Então, ela vai construindo dentro de nós uma consciência pura, renovada. Muito bem, pastor Marcílio. Agora a gente vai falar agora do segundo ponto, o funcionamento da consciência, acusação, defesa e julgamento, vãs justificativas e o debate num tribunal. E aqui, esse segundo ponto, né, a gente já começa falando sobre as funções, né? As funções da consciência. Possui 3 funções: acusar, defender e julgar. A consciência possui estas 3 funções. Ela é o espelho moral, né, da alma, onde se reflete o estado espiritual de como está o homem espiritualmente. A gente vai ver quando Davi diz em Salmo 51:3, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele descreve isso mostrando que a sua consciência estava inquieta. O meu pecado sempre está diante de mim. Quer dizer, Davi está dizendo, a minha consciência sempre está mostrando o erro que eu cometi. Meu Deus. E ele vai dizendo aqui em outra versão, fala que, pois eu conheço as minhas transgressões, né? E o meu pecado está sempre diante de mim. Ele conhece isso aí. Ele sabe o que deve ser feito. Tanto é que neste mesmo salmo, mais alguns versos adiante, né, ele diz, cria em mim. Ele viu que errou e agora estava se arrependendo e diz, cria em mim um coração puro. Então, ele estava, naquele momento, sentindo que o coração dele era impuro. Aí, Tito, Paulo escrevendo a Tito, nos ensina dizendo, né? Todas as coisas, Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. E as coisas justas são para os justos. Então, nós temos essa consciência. E Davi aqui aprendeu, né, que ele reconheceu o seu erro e, através do reconhecimento, né, ele pediu ao Senhor que não retirasse dele o Espírito Santo e criasse um coração reto, um coração sincero, um coração puro. Meu Deus, coisa boa, né? Glória a Deus, a gente aprender a palavra. Então, o que é que a gente vê aqui? Enquanto Satanás é o nosso acusador externo, ele nos acusa, né? A nossa consciência é o acusador interno. Mas o bom disso tudo é que o Espírito Santo é o advogado que convence. E além de convencer, ele consola a cada um de nós, né? Ele consola nos mostrando que há esperança, nos mostrando que há perdão e nos mostrando que há salvação. Ele intercede por nós, né, com gemidos inexplicáveis. Então, às vezes pensamos, quando erramos, pensamos que não vamos receber o perdão. Mas o Senhor conhece todas as coisas na onisciência e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né, nos consolando, nos confortando e nos dando a oportunidade para o arrependimento e, através do arrependimento, ter um direcionamento diante dele e mergulhar mais na palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 16 e versículo 8 diz, quando ele vier, está falando aqui do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o sistema que nós devemos lutar é justamente esse sistema não cósmico, não é? Mas é um sistema do próprio mundo
visível que nós enxergamos, né? Porque a arrogância do ser humano é tamanha. Às vezes, na nossa vida, ela é atingida e a nossa consciência trabalha para distinguir, né, as pessoas boas e as pessoas más. Muito bom, pastor Marcílio. Agora vamos dar uma pincelada aqui também sobre as vãs justificativas, né? Aqui a gente vai ver a expressão, né? Foram abertos os olhos. Também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. A gente vai ver que o diálogo entre Deus e Adão e Eva mostra a racionalização do pecado. Adão transferiu a culpa para quem? Para Eva. Para Eva, né? Eva fez o quê? Culpou a serpente. E assim nasceu a teologia da desculpa, né? Um coloca a desculpa no outro. Mas Deus, ele não aceita, a gente tem que entender isso, Deus, ele não aceita justificativas. Ele busca o quê? Confissão. E interessante... Aquele que confessa e deixa, alcança... Misericórdia. E interessante é o diálogo, né? Aqui no versículo 11, no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus pergunta para ele, quem te mostrou que estavas nus? Eu acho que começou aí as interrogações, né? Isso. As primeiras interrogações. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Mais uma pergunta. Então Deus ali, não houve uma resposta direta. Como o comentador diz aqui, impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou justificar. Ou seja, a justificativa é um meio que você tenta encobrir o seu erro. Meu Deus. Aí não dá certo. Então não é melhor ir direto ao ponto? É uma consciência, pastor Marcílio, cauterizada pelo pecado, não é? Justamente. É quando o homem tenta calar a voz do Espírito Santo e deixa que a voz do homem, a voz material, a voz do pecado, ecoe dentro de si, cauterizando o quê? A sua consciência. Então, toda justificativa humana é uma tentativa de silenciar a verdade divina. Então, nós devemos prestar muita atenção com isso, porque verdade sempre vai ser verdade. Erro sempre vai ser erro. Mentira sempre vai ser mentira. Pecado sempre vai ser pecado. E um dia haverá a distinção, né, dessas pessoas que cometem essas atrocidades, né? Aí vão receber as recompensas. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente. Aqui a gente vai ver que Paulo fala em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, Paulo fala de uma consciência sem ofensa, né? Sem tropeço, sem algo que escandalize. A consciência de Paulo não era perfeita, mas era purificada pela comunhão que ele tinha constantemente com Deus. Então, a nossa consciência, ela não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Porque a gente anda num mundo cheio de influências, pastor Marcílio. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo influenciado. Então, a nossa consciência, ela vai pegando essas influências. Então, só podemos ter uma consciência, né, madura se realmente a gente tiver uma comunhão constante com o Espírito Santo de Deus. E está mergulhado na sua palavra. É o que nós falamos aqui. Através do estudo da palavra de Deus, eu renovo, eu purifico e eu ilumino a minha consciência. Agora, se é livre-arbítrio, eu posso ir por caminhos tortuosos. Isso. Então, a consciência, ela é uma faculdade inata, como observamos aqui, né? Ou seja, um dispositivo cognitivo, onde nós externalizamos as nossas habilidades, né, que vai permitir que eu e você possamos aprender as regras, né, gramaticais de uma língua. Tudo isso influencia como capacidade para adquirir e usar um meio, uma linguagem. Por que é que eu uso? Eu tenho uma conduta relacionada a termos técnicos. É essa faculdade inata que vai nos fazer debater, né, como um tribunal, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trocando, né, informações
dando informações com relação ao julgamento de Deus, como Deus teve julgamento para com os judeus, e estamos externalizando aqui, verbalizando, através de uma linguagem, um conhecimento no qual está te preparando para que você renove, para que você purifique, para que você ilumine a tua consciência com as coisas certas. Porque quando você toma este caminho, né, a tua vida só tem o quê? A amadurecer diante de Deus. Pastor Marcelo, me veio à memória, mas eu não lembro do texto. Não sei se o senhor pode lembrar. Quando Paulo diz assim, que o bem que ele queria fazer, ele não faz, e o mal que ele não queria fazer, ele faz. Ele termina fazendo. É um texto que fala mais ou menos assim. Então, o que é que a gente vê isso? A gente vê nesse texto uma luta, né? Uma luta interior. Então, a paz interior, para que a gente possa sentir, é o selo de uma consciência limpa. Mesmo sobre falsas acusações, que são muitas, né? As acusações, o cristão permanece em descanso na sua mente, na sua consciência, quando ele anda em retidão diante de Deus. Quem tem uma consciência em paz, pode-se dizer, pastor Marcílio, que tem o céu dentro da sua alma, porque vive em paz. Então, a luta é constante, mas nós temos condição, sim, de viver em paz com a gente mesmo, com a nossa própria consciência. Aqui em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7, Paulo escreve, falando sobre a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. E no versículo 19, é o versículo que nós falamos aqui, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha aí. Então, está aí a razão, né? Que o bem que eu quero fazer, eu não faço. É uma passagem bíblica, né? Onde o apóstolo Paulo, ele vai descrever a luta interna, né? Entre a vontade de fazer o bem e entre a prática do mal. Ou seja, Paulo, ele vai justamente expressar que não é ele quem age, né? Mas o pecado que habita dentro dele, tornando escravo da sua vontade. Pastor Marcílio, eu acho bom eu falar isso aqui, vai servir de algo para todos aqueles que estão nos vendo nesse momento, porque a consciência, a gente está falando aqui que a consciência, ela nos acusa, né? Então a consciência é o tribunal de Deus dentro do homem, ela acusa, ela defende e ela julga. Me fez lembrar aqui, eu nasci no Evangelho, né, como o senhor sabe, mas quando eu ainda era jovem, que saí para trabalhar fora, certa vez eu recebi um convite para um lugar, né, de colegas, e eu jovem ainda fui, mas quando eu cheguei lá nesse lugar, o Espírito Santo, a consciência, bradou dentro do meu coração e disse assim, o que é que tu está fazendo aqui? Aqui não é este lugar. Glória a Deus. Nós que temos essa transformação, mente transformada, renovada, reconhecemos pelo fato pela justificação, né? Por ter recebido a justificação do Senhor, nos perdoado os pecados, a gente que é transformado pela palavra de Deus, quando a gente chega nesses ambientes, o Espírito Santo de Deus brada dentro de nós, aqui não é ambiente para você. Glória a Deus. Então, foi algo tão forte que eu não consegui ir mais adiante. Voltei, pedi perdão ao Senhor e saí daquele lugar. Então a gente vê que quando a nossa consciência é alinhada, né, à verdade da palavra de Deus, ela sempre vai estar nos orientando e mostrando para a gente que a gente está no caminho certo ou no caminho errado. Glória a Deus. Agora a gente vai, pastor Marcílio, para o terceiro ponto. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa para falar. Apenas a sinopse 2 aqui, com relação ao funcionamento, né, da consciência, né, que ela atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Então, só para concluir, esse tópico 2 é justamente o que Paulo está dizendo aqui, ó, que ele se torna escravo das atitudes que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Amém, pastor Marcílio. Então vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição. A consciência é falível. E a gente vai falar sobre os defeitos da consciência, Deus, o supremo juiz, e aí a gente termina esse terceiro ponto.
tá bom? A consciência é infalível. Paulo aqui descreve tipos de consciência, né, pastor Marcílio? É verdade. Ele vai falar sobre a consciência cauterizada, que é a consciência insensível, como o ferro em brasa, 1 Timóteo 4:2. Ele vai falar também sobre a consciência fraca, que é aquela consciência insegura, presa a legalismo, 1 Coríntios 8:7. E ele vai também falar sobre a consciência contaminada. O que é a consciência contaminada? É a consciência corrompida por enganos e pecados que persistem em fazer parte da nossa vida. Tito, capítulo 1, versículo 15. Pastor Marcílio. Com relação à consciência, né, cauterizada, o versículo que você mencionou aí, Paulo escrevendo a Timóteo, né, no capítulo 4, versículo 2, nos diz o seguinte: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo, aí ele vai questionando, né, sobre a apostasia desses últimos dias que acontece. Então, é uma consciência firmada, fechada e direcionada só para o erro, ou seja, ela não é aberta para melhorar, para se purificar, para ser iluminada, como nós falamos, e ela não busca uma renovação. Uma consciência cauterizada, ela apresenta defeitos. Por isso que a pergunta, né, é o seguinte: a consciência, ela é infalível, né? Então a Bíblia está mostrando que a consciência, ela apresenta defeitos. Então, esses defeitos, um defeito é a cauterização, insensível ao pecado, né? E ela é fraca, ela é legalista e ela é contaminada e corrompida, como você falou aí. Então, Tito capítulo 1, versículo 15, que nós falamos aqui, ó. Tito capítulo 1, né, versículo 15, né? É interessante nós lermos aqui esse versículo, que diz assim, ó: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Então, são pessoas que já estão jogado ao lamaçal, então que necessitam ser justificados, regenerados, e para que através desses dois processos da salvação eles possam também receber a oportunidade de santificação para também ser glorificados diante de Deus, né? E aqui diz o seguinte, concluindo, né? Para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, todas as coisas são puras para quem? Para os retos, para os puros, para os que se renovam, são transformados. E procura a purificação. Justamente, procura ser justificado. Como diz lá Paulo aos Romanos, capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Aí ele diz, vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional, vosso culto verdadeiro, né? E diz, e não se conformem com este século, com este mundo, mas transformai-vos. Busque esta renovação da tua mente, que ela seja cauterizada em Deus, né? Vamos parafrasear a Bíblia nesse particular, né? Amém. Então, quando você busca essa renovação espiritual, transformando a tua mente, você vai aprender os atributos de Deus, que é a vontade de Deus, 3 atributos. Ela é boa, agradável e perfeita. Então, como a gente iniciou a lição falando que existe uma consciência geral, que quando a gente nasce, a gente já nasce com ela, mas é necessário a gente explicar aqui que a consciência da gente, ela precisa ser educada. Transformação. O pastor Marcílio acabou de falar. Então, se a nossa consciência existe defeitos, né? Defeitos da consciência, como está aqui, como o comentarista fala, a consciência é falível, né? Então, a gente precisa educar a nossa consciência. Nós a dominamos. Lembra na aula passada, quando você colocou, e você sempre gosta de colocar essa frase muito importante, né? Que todo extremo é perigoso. Aqui, ó, todo desequilíbrio é perigoso. Então, a gente tem que buscar endireitar, direcionar, dar um rumo à consciência. Deus, quando a gente nasce, Deus ele nos dá uma consciência com um direcionamento, né? Mas esse direcionamento ele precisa, a partir daí da nossa evolução, né? Aqui na Terra, no nosso dia a dia, no nosso crescimento, desenvolvimento, a gente precisa educar. E essa educação é como? Pela palavra de Deus.
né? Mantida Glória a Deus. viva, né, dentro de nós, a palavra de Deus. Como o Senhor falou, o salmista escreveu: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É pelo Espírito Santo, né, não negligenciando a oração, não negligenciando a leitura bíblica, é que a gente vai ter uma consciência firme na posição que a gente vai tomar em direção aos céus, todos os dias. Você me fez lembrar aí, na aula passada, quando nós falamos sobre este posicionamento, né, da alma, né, precisamos e devemos cultivá-la de forma o quê? Saudável. Aí é através da oração e meditação na palavra de Deus, eu conservo, né, a minha alma. Então, da mesma forma que eu conservo a alma, eu também tenho que conservar a consciência, que é um atributo da alma. Glória a Deus. Graças a Deus, pastor Marcílio. Estamos já chegando no finalzinho da nossa lição. Deus, o supremo juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quer dizer, que Deus estará acima de toda a consciência humana. Glória a Deus. Né? Mesmo quando a consciência não o acuse, mas Deus pode acusar. Paulo reconhece: nem por isso me considero justificado. O juízo de Deus é mais profundo do que qualquer autoavaliação humana. Né, pastor Marcílio? Mesmo que nossa consciência não nos acuse, Paulo está nos ensinando que eu e você, nós precisamos o quê? E devemos submeter a humildade diante de Deus, né? Ainda que ela não nos acuse. Porque somente Ele, Deus, o supremo juiz, pode sondar o nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que não sejam ocultos. Então, o Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensar. Olha aí. Né? Então, é interessante esse Salmo, Tiago. Vamos ler. Salmo 139, olha. Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, estende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E aqui, no 23 e 24, ele nos ensina, dizendo, né, Davi foi um rei usado por Deus, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, direcionamento. A palavra de Deus, ela é bússola, ela é orientação, direcionamento. Siga a palavra de Deus, que através dela, você terá uma consciência não cauterizada, né? Mas uma consciência firmada na palavra de Deus. Como Davi, também Pedro, ambos achavam que estavam bem, né? Ambos achavam que estavam bem, até serem o quê? Confrontados. Porque a consciência, ela pode ser o juiz do homem. Ela pode nos acusar, mas Deus é o juiz da consciência. Então, Ele está acima de tudo. Então, a consciência é falível. Acabamos de estudar isso. Por isso, precisa ser corrigida. Por isso que precisa ser purificada. Né? Educada. Iluminada, né? Pela verdade eterna da palavra de Deus. E também pela direção do Espírito Santo. Então, estamos aqui concluindo, né? Mais uma lição maravilhosa. A consciência... Eu quero encerrar dizendo que a consciência é um presente de Deus, mas também uma responsabilidade, tá bom? Então, nós devemos mantê-la sensível, limpa, né, pastor Marcílio? E submissa ao Espírito Santo de Deus. Se nós atentarmos para tudo quanto ouvimos aqui, né, nós teremos não uma consciência distorcida, mas aquela que nos leva ao entendimento de conhecer e saber que Ele continua sendo o juiz da nossa consciência. Quando ela nos acusar, vamos reconhecer e vamos retroceder, né? E não se esconder como Adão fez, né? E vamos estar diante de Deus e pedir perdão. Amém. Pastor Marcílio, muito obrigado. Estamos aqui para
aprender mais da palavra de Deus, né, toda semana. E a lição 7, Isso, qual vai ser? os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Então, continuando, estudando a dimensão da alma, agora nós vamos adentrar nos pensamentos, ou seja, acabamos de estudar um atributo da alma, que é a consciência. Então, semana que vem, estudaremos os nossos pensamentos. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E nós esperamos você na próxima lição, na lição de número 7, para junto podermos aqui estar comentando e aprendendo um com os outros. Quero terminar com uma frase dizendo assim: uma consciência purificada é o altar onde o Espírito Santo habita. Amém. Amém? Glória Pastor a Marcílio, Deus. vamos orar? Vamos. Pai, te agradecemos, Senhor, este momento, quando mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade, Glória Senhor, a Deus. de aprender mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, Jesus. por este assunto maravilhoso e que todos nós possamos estar sempre com uma consciência ilibada, com uma consciência, Senhor, purificada, iluminada e renovada diante da tua palavra que nos ensina. Te agradecemos pela vida do evangelista Tiago, toda a sua família, a todos quantos vão assistir este podcast. Abençoa, Senhor, de uma forma extraordinária. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo esteja sobre nós hoje e sempre. Amém.